Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e o primeiro episódio da segunda temporada de Loki deixou mais dúvidas do que resposta. Tá complexo pra caramba, assim como foi na primeira temporada, apesar de ter todas as explicações. Geral tá boiando com muita coisa de Loki realmente, né? Mas será que isso pode complicar ainda mais a vida da Marvel no futuro? Lembrando que agora estamos na saga do multiverso dentro da Marvel e nós temos filmes como Deadpool 3, como Vingadores Dinastia Kang e Vingadores Guerras Secretas, todos focados no Kang e no multiverso. E Loki está apresentando algo muito maluco, muito complexo e muita gente tem falado sobre isso. Será que realmente pode estar acontecendo de Loki ser tão complexo porque eles tentam explicar e tá muito complicado realmente de entender? A gente tem que fazer um monte de vídeo de análise, um monte de coisa, né? Tem gente falando de Einstein e por aí vai, inclusive não é uma crítica aos canais, muito pelo contrário, tá? Parabéns a esses canais que estão indo lá realmente pegando várias teorias, várias coisas para tentar explicar, e isso é muito legal. Eu mesmo fui no mais profundo da internet para fazer alguns vídeos de análise e tentar identificar algumas coisas relacionadas a presente, passado e futuro na TVA, algumas coisas relacionadas à linha do tempo da Marvel, sobre viajar no tempo e não alterar o futuro e sim criar uma linha paralela, como foi explicado em Vingadores Ultimato, e aí Loki mostra algo completamente diferente. Isso tudo pode sim confundir o público, como muita gente está falando. Eu, como um cara nerd que gosta dessas coisas, que acompanha quadrinhos, pra mim tá ótimo, tá excelente. Eu acho sensacional ver uma série complexa dessa forma, que a gente tenta desvendar os mistérios, a gente tenta entender as coisas todas e realmente tem assunto, do que algo realmente muito simplesinho como foi Invasão Secreta ou aquelas séries mais infantis da Marvel. Loki realmente é uma série muito boa, é uma série sensacional, que é outro nível, né? Mas é complexo. Geral tá boiando, muita gente está boiando, muita gente está tentando explicar, tá fazendo várias explicações. Talvez, ou muito provavelmente, essas explicações virão nos próximos episódios. Pelo que estão falando, as grandes explicações vão ser dadas no quarto episódio de Loki. Então fica ligado no quarto episódio de Loki, porque realmente eles vão explicar tudo ali. Mas mesmo explicando, a coisa é tão complexa, mas tão difícil, que pode ficar difícil do grande público entender. Não estamos falando aqui do nerd, do cara que acompanha os canais do YouTube, como o Podgeeks, como Cultura Popsia, que acompanham vários outros canais, né, que a gente já sabe, aí Nerd, Nerdland, por aí vai, que estão explicando bastante coisa. Tem um público que não é nerd, o público de ocasião, que vai ao cinema para ver um grande filme. E esse é a maioria das pessoas que vão, por exemplo, ver Vingadores Guerras Secretas. A grande maioria. Não são só os fãs vão lotar cinema, vão ajudar a lotar cinema sim. Mas o que mais lota, o que mais dá bilheteria é aquele pessoal que vai no final de semana assistir, que vai levar o filho, que vai com a família ou que vai sozinho, mas que não é muito ligado em toda essa questão multiversal da Marvel, que não está acompanhando os canais que explicam tudo, que às vezes talvez até nem acompanha a série Loki e vão lá simplesmente para se divertir. Será que isso pode ser realmente um grande tiro no pé da Marvel? Porque se ficar difícil demais, complica. Mas aí tem uma coisa, né? Quando é muito complexo e muito bem feito, reclamam. Quando é muito simples, muito simplório mesmo, reclamam também. Mas é uma questão que a gente tem que debater e tem que discutir. Mas antes da gente continuar falando sobre isso, se você está caindo de paraquedas e não conhece o Podgeeks, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like bacana para saber absolutamente tudo, todas as análises de Loki, todas as explicações eu vou tentar trazer aqui, porque realmente é tudo muito difícil e é tudo muito complexo. A questão é, como vai ficar o público quando for assistir os filmes realmente de multiverso, sendo que tem essas explicações, como a TVA andar em looping, não ter uma linha do tempo reta, as questões de linha do tempo sagrada, é tudo muito complicado para um público de ocasião. E aí estão caindo na mesma coisa dos quadrinhos, porque em Guerras Secretas até a saga Guerras Secretas era um pouco mais tranquila, mas antes disso teve outros quadrinhos que eram bem complexos, que era bem difícil de entender realmente. E aí depois disso, depois de Guerras Secretas, aquela mega saga
com um monte de quadrinhos sendo lançado, tendo que ler tudo para entender, ou quase tudo, a Marvel resolveu simplificar porque a galera estava perdida e não estava trazendo novos leitores, só os leitores antigos tipo eu. E aí fica realmente complicado. E eu mesmo estava perdido, perdidaço em muitas coisas. Então isso não pode estar acontecendo agora no cinema? E aí não simplificar, não facilitar para o público? Porque a série do Loki é bem difícil de entender, pelo menos por enquanto. A não ser que eles peguem episódio 4 ou episódio final e desenhem. Desenhem tudo, acaba aquela loucura toda multiversal e eles simplifiquem. E aí a coisa não vai influenciar muito nos filmes, o que é bem difícil porque um personagem central da segunda temporada de Loki é o Kang. Uma das variantes do Kang criou a TVA. Outra variante do Kang, que é o Victor Timely, ele vai aparecer agora também. Então tem ligação direta, a não sei que Loki fosse fechadinha, mas não é. Ela tem ligação completamente direta com isso. E essa é a grande questão. Como eu falei, eu tô gostando demais de Loki, eu gostaria de filmes assim, filmes mais complexos, séries mais complexas, mais trabalhadas, com um roteiro bem trabalhado, para ir desvendando os mistérios pouco a pouco e entendendo as coisas. Mas a questão é se o público de ocasião vai entender ou não. Porque a Marvel não é feita só para os nerds. Eles também querem pegar todos os públicos para fazer bilhão. Será que todo esse enredo difícil de Loki pode complicar a Marvel? Sim ou não? Comenta aqui embaixo. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Loki. Até mais!